Literatura africana. Contexto histórico. As principais inspirações para os escritores da literatura africana são, certamente, até os conflitos vividos na região, assim como a beleza dos lugares que existem por lá e dos sofrimentos que passaram nos setores sociais e políticos. Outro importante assunto abordado pelos escritores são os contrastes que são vividos diariamente na região, após as guerras e a exploração da colonização europeia. A África do Sul, por exemplo, conseguiu se recompor, enquanto a Somália possui um número maior de animais do que de humanos, tendo um ambiente muito mais parecido com uma serra-leoa. Características. As leituras africanas podiam ser encontradas nos jornais do período colonial, espaço provícuo de divulgação ficcional, poética e de cultura em geral, e de resistência aos mandos e desmandos de um sistema colonialista que ignora o saber, as manifestações culturais e as formas de expressão dos povos julgados. Autores e obras. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou mais conhecido como Pepétela, que é seu nome artístico. Bem, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou Pepétela, nasceu em 1941, na Angola. Participou como militante do movimento popular para a libertação e das ações que aconteceram à independência angolana. Em 1997, ganhou o Prêmio Camões, um dos mais importantes da literatura mundial, pelo conjunto de suas obras, e em 2002 recebeu a Ordem do Rio Branco. Bem, e a obra escolhida do autor Pepétela foi a obra Iaka. É um livro sobre a história da colonização em Angola, que foi realizada pelos portugueses, simultaneamente a história da luta pela queda dessa colonização. Uma saga sobre 100 anos da história do país, vistos através da evolução de uma família e do seu percurso por Angola. Paulina Chiziane, 1955. Nascida na cidade de Manjacazé, na província da Gaza, cresceu nos subúrbios de Maputo, em Moçambique. Fez parte de uma família protestante. Nunca foi batizada. Seu pai, um alfaiate e anticolonialista, exigia que em casa se falassem apenas chope, seu idioma de origem. Sua mãe foi uma camponesa. Estudou numa escola primária católica e depois em escolas secundárias, onde teve contato com valores ocidentais e desenvolveu seu conhecimento da língua portuguesa. Obteve um diploma da escola comercial em Maputo. Casou-se aos 19 anos, separou-se poucos anos depois e teve 2 filhos. Sua literatura denuncia a marginalização das mulheres moçambicanas e contempla dignamente as diferentes esferas culturais moçambicanas, sendo um instrumento de reconciliação entre elas. Ngoma e Eto, o Curandeiro e o Novo Testamento. Este livro, O Curandeiro e o Novo Testamento, além de mostrar a vivência de uma curandeira, Mariana Martins, e ser uma interpretação da Bíblia cristã por uma curandeira, mostra como o processo de colonização foi uma usurpação de ter e de ser. Conexões. Bem, o filme escolhido foi Besta de Nenhuma Nação, baseado no romance homônimo do autor nigeriano Uzodinma. O filme conta a história de um garoto africano separado da família durante a Guerra Civil, que é obrigado a lutar ao lado de mercenários e se torna um menino, soldado de guerrilha. O drama é uma produção estadunidense de 2015 e foi selecionada para ser exibida na sessão Apresentações Especial da 40ª edição do Festival Internacional do Cinema de Toronto. Apesar de sua grande importância cultural, a literatura africana não tem recebido, principalmente no que se refere aos países de língua portuguesa, a sua devida atenção. Essa vertente da literatura se apresenta em idiomas que configuram o continente africano, como é o caso do português, francês, inglês, entre outras. A literatura africana tem suas raízes no movimento que ficou conhecido como negritude, sendo que a primeira leva dos escritores participou do primeiro Congresso de Escritores da África no ano de 1956, contendo textos e poesias inspirados nas revoltas que possuíam caráter anticolonialista. A primeira literatura africana foi produzida pelos portugueses no século XV, chamada de literatura do descobrimento, que se baseavam em relatos de viagens feitos por navegadores, escrivães e comerciantes. Logo após, surgiu a literatura colonial, que retratava a vivência dos portugueses nas terras africanas. Nestas literaturas, o centro do universo narrativo e poético era um homem europeu e não um africano. Era uma literatura profundamente racista, onde predominavam as ideias de inferioridade do homem negro.
Implica falar ainda que nessas literaturas a África era vista apenas como uma linda paisagem, um paraíso, e o protagonista dessa paisagem era um homem europeu. Trata-se, pois, de uma literatura caracterizada fundamentalmente pela exploração do homem pelo homem. Já a literatura africana de língua portuguesa toma essa designação porque a África é o motivo de sua mensagem ao mundo, porque os processos técnicos da sua escrita se erguem contra o modismo europeu e europeizante. Essa literatura também é chamada de literatura neo-africana, por ser escrita em línguas europeias, para diferenciá-la da literatura oral produzida em língua africana. Nesta literatura, o centro do universo deixa de ser o homem europeu e passa a ser o homem africano. O que proporcionou o aparecimento dessa nova literatura com raízes africanas foi o desenvolvimento do ensino oficial e formalizado na África, a liberdade de expressão derivada da independência de alguns países que eram mantidos pelos europeus e a instalação da imprensa. Essa literatura teve a sua origem através do confronto da rebelião literária, linguística e ideológica, da tomada de consciência revolucionária a partir da década de 40, século XIX. São textos impregnados de marcas visíveis da revolta política e social. Importa referir que era uma literatura dirigida particularmente aos africanos e escrita em línguas locais em mistura com o português, pois o propósito era tornar a escrita inacessível aos europeus, isto é, não permitir ao homem branco descodificar as suas mensagens. Daí a introdução nas obras de poetas angolanos, Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Pinto de Andrade, Mondino Vieira. De palavras e frases idiomáticas em quimbundo e mumbundo, a literatura africana de língua portuguesa não é semelhante à brasileira, pois tem somente 40 anos de existência. Um dos papéis da escola é o exercício da cidadania, a valorização da pessoa humana. No entanto, o que constatamos é uma educação de massa a serviço do capital, que desmerece as nossas raízes culturais e históricas. Se há a sobreposição de uma cultura a outra, logo não há valorização do ser humano, pois prevalece a falsa premissa de que determinadas pessoas são melhores do que outras. Por entender a literatura não só como algo pronto, mas como construção, movimento criativo intrinsecamente ligado aos anseios de cada época, é que fazemos tais reflexões a partir dela. Em cada texto há uma carga afetiva que mexe com cada indivíduo de forma singular. As marcas que adentram seguidas de imagens do fantasioso mundo da criança a acompanham durante toda a vida, interferindo na sua construção de identidade e percepção do mundo que a cerca de forma negativa ou positiva, a depender do que é proposto e de que forma as questões são trabalhadas. Pensando desse modo, vemos na literatura de influência africana uma forma de desconstruir a figura folclórica e escravizada que durante muitos séculos aparece nos livros. Nessa perspectiva, corroboramos com a importância da ideia de desenvolver a construção da afirmação da identidade racial desde a educação infantil como forma de trabalhar nessa fase da infância o respeito à diferença racial e de vislumbrar seu valor histórico. Para isso, tanto a literatura africana como a afro-brasileira retratam a realidade histórica de um povo advindo da África com sua riqueza cultural e naturalizada brasileira a partir da relação com outras culturas, tornando essa parte de uma identidade própria brasileira. Como forma de integrar os alunos nesse assunto, podemos sugerir os livros O Casamento da Princesa, O Loma, A Casa da Beleza e Outros Contos, As Tranças de Bintou e O Cabelo de Lelê. Os livros em formatos mostram um negro pertencente a uma família, príncipes, princesas e heróis, com ilustrações bem definidas onde o belo predomina, se contrapondo assim com as imagens que costumam retratar o negro em situações sobre-humanas ou inferiorizadas. Assim, os professores precisam se conscientizar da necessidade de se trabalhar com obras literárias diversas, que contemplem a diversidade étnica e cultural do povo brasileiro e da humanidade em geral, de forma a despertar nos pequenos leitores senso crítico e discernimento com textos específicos. O Casamento da Princesa nos apresenta um conto popular da África Ocidental, recontado em tom de fábula pelo escritor brasileiro Celso Sisto. A história tem como cenário o continente dos leões, dos desertos e das florestas tropicais, pois a África não é feita apenas de safaris e aventuras, como sempre nos mostram nos filmes. Tem histórias de reinos, reis, rainhas, príncipes e princesas, onde em algumas tribos, quanto mais longo o pescoço de uma mulher, mais bonita ela é. É uma história repleta de simbologia e significados, semelhante àquelas contadas pelos mais velhos aos mais novos, lendas passadas de geração a geração. A historinha traz para as gerações atuais a oralidade da cultura africana, repleta de deuses e mistérios, tornando-se dessa forma atemporal. O Loma possui 5 contos e eles são escritos a partir das memórias do autor, de quando ouvia histórias de sua mãe quando criança. Alguns contos são conhecidos nossos, como o da tartaruga que caiu do céu. A partir deles, temos um pouco da essência da África, pois os contos nos passam valores importantes para aquela civilização.
As Tranças de Bintou conta a história de Bintou, uma menina africana que sonha ter tranças longas e enfeitadas com pedras coloridas e conchinhas, como as de sua irmã mais velha e de outras mulheres de seu convívio. Porém, como ainda é criança, tem que se contentar com seus birotes. Esse livro retrata uma delicada história sobre a angústia do rito de passagem e o aprendizado do crescimento, e traz ao jovem leitor uma visão da cultura africana, permitindo assim repensar também a cultura brasileira. O cabelo de Lelê. Lelê não gosta do que vê. De onde vêm tantos cachinhos? Ela vive se perguntar. E essa resposta ela encontra num livro em que descobre sua história e a beleza da herança. Porventura, mais frequentemente do que acontece no eixo euro-americano, um leitor regular da literatura africana, e aqui o singular é tão somente generalizante e não pretende homogeneizar esses sistemas literários, concluirá rapidamente que, talvez devido à natureza recente e por vezes ambígua das instituições do saber nas sociedades africanas, a literatura acaba por ser subsidiária de saberes que as ciências sociais e humanas proporcionam. Esse funcionamento extraliterário é potenciado pelo fato de que estas sociedades eminentemente agrárias e emergentes da situação colonial e padecendo de um constrangimento que diz respeito ao facto de o homem africano continuar a ser objeto e raramente sujeito do conhecimento científico. Este vai constituindo-se também por via da observação do vivenciado e do experienciado, que é filtrado pelo sujeito interpretante. Nesse contexto, acabam-se referências literárias, em princípio apenas ficcionais, por enunciar problemáticas políticas, ético-morais, socioculturais, ideológicas e econômicas, que seriam mais adequadas ao discurso científico estricto sensu. Assim, a literatura, baralhando os canônicos eixos da dimensão prazerosa e gnoseológica do prazer estético e da função sociocultural e histórica, vai além da sua natureza primária e ficcionalidade. Há diversos exemplos de como conhecimentos históricos e antropológicos sociológicos se interrelacionam com o prazer na significação de certas obras.